Estamos ao vivo, então boa noite. Boa noite, vamos realizar hoje aqui mais um webinar, agora com a MIT, com a Indux, falar de um assunto super importante, super relevante para o setor. Eu acho que é um tema que não só estratégico, mas como um termo de diferenciação, resultado, envolve tanta coisa no varejo, no setor, e a MIT cresceu demais, né? Junto com, eu acho que a marca própria já existe bastante tempo no Brasil, mas a gente sabe os caminhos tortos que ela percorreu, e o Antônio, com a experiência dele, criou a MIT, eu me lembro bem do início, e é bacana ver como a MIT, junto com a marca própria, vem crescendo no Brasil, né? E ainda existe muitas dúvidas, né? E a Indux também, com o Lucas aí participando, para falar um pouquinho qual o papel da indústria, como é que é a indústria, a importância da indústria, né? Muito importante realmente a indústria para você ter sucesso na marca própria. Então, primeiro, boa noite a todos aí que estão conectados com a gente. Espero que tenham uns momentos aqui muito importantes e muito útil para vocês tomarem as decisões aí sobre marca própria. Muito obrigado à MIT e à Indux também por estar aqui com a gente. Eu quero, em primeiro lugar, Ale, estamos conectados, Ale, nossa rede. Eu já parto do pressuposto que todo mundo conhece a Alessandra, né? A Alessandra é nossa rede de conteúdo. Boa noite também, Ale. Abre o microfone aí, Ale. Não, Aí. boa noite, eu apertei o botão errado, acredita? Só porque a gente já tem bastante rodagem de webinar, mas acontece. Bom, pessoal, boa noite. A gente está ao vivo aqui pelo Zoom, estamos também pelo LinkedIn, pelo Instagram, para a gente, Instagram não, desculpa, pelo YouTube, para a gente discutir esse tema tão importante e estratégico para o varejo e para a indústria, como o Sérgio falou, que a marca própria faz parte aí do relacionamento entre varejo e indústria, pode ser um componente bastante interessante aí. Tá jóia. Então, vou pedir primeiro para a MIT se apresentar, o Johnny, que é um amigo, sócio aí da MIT. Por favor, se apresenta um pouco da MIT também, você, e depois o Sá também. E o Lucas também, eu quero que se apresente e fale um pouco da indústria, né? Como é que ele ajuda aí nesse processo todo aí de marca própria. Johnny, está com você. Boa, Sérgio, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com vocês, enfim, com você, Sérgio, Alessandra, Lucas, Antônio, e um prazer maior ainda estar com os convidados aqui, com quem está participando, assistindo o webinar, de onde quer que seja. A MIT, eu sou, como o Sérgio já adiantou, sou um dos sócios fundadores e também CEO da companhia. A MIT, ela hoje a gente se resume a um ecossistema de desenvolvimento de produtos exclusivos e customizados. A gente basicamente conecta donos de marcas, quaisquer que sejam eles, então varejistas com suas marcas próprias, indústrias com manufatura, distribuidores, atacarejos, enfim, brand houses, né, casas de marcas, e a gente conecta eles através de um sistema integrado com uma plataforma toda de gestão de processos aos principais fornecedores no Brasil e no mundo. E, de novo, um prazer enorme estar aqui. Acho que eu vou deixar um pouco para o Antônio também falar sobre a companhia, que tem muita coisa legal também para dividir. Legal, Quero obrigado, saber Johnny. quanto tempo, né, Antônio? Quanto tempo faz que vocês Já estão com a estamos entrando no nosso 8º ano, Sérgio. Então, oitavo e ano? você junto com a gente lá desde o início. A gente não esquece, não, viu? Tem uma gratidão aí. Obrigado, Sérgio, Alessandra. Prazer estar aqui com todos vocês, Lucas, Johnny. Olha, prazer, Antônio Sass, também sócio fundador, junto com o Johnny, que idealizou esse negócio todo aí. A gente vem nessa jornada. Que vale falar que o que a gente aprendeu, na verdade, até, e isso vem tocando a MIT de anos para cá, é que todo mundo que tem algum contato com o consumidor final pode ser dono de uma marca. Todo mundo, né? Inclusive, a gente tem a Ultragás, é nosso cliente, a MPM, Pets, né? Os supermercados, associações, né? de supermercados, eu vi uma NEA aqui também.
né? Enfim, todo mundo pode ter. Uma empresa aérea pode ter, um laboratório pode ter. É impressionante. E tem, do outro lado, uma turma, milhares de indústrias de excelente nível que podem fabricar esses produtos, querem terceirizar, querem encher suas fábricas de produtos. Então, é isso. A gente conecta através de uma plataforma, coloca uma camada importante de serviço técnico aí dessa coisa toda, né? E essa é a nossa jornada, tá, Sérgio? Antônio, você tem uma jornada também, né? Você parece novinho assim, mas você já tem uma experiência em marca própria. Conta um pouco da experiência antes da MIT, né? Que até te Legal. É que ele motivou. usou, o Sérgio, ele usou muito produto de marca própria para o rosto, é por isso que ele parece novinho assim. Aquele creme para a pele, né? Obrigado pela gentileza, Sérgio, mas sim, boa parte da liderança da empresa veio do varejo, do grande varejo. Muita coisa legal foram feita nesses grandes varejistas, mas a gente viu também a marca própria do Brasil, como você citou rapidamente, aí, penar também, né? Então, a gente viu coisas, tropeços aí que a gente não quer que sejam repetidos, tá? Nessa jornada. Então, foram muitos anos de Pão de Açúcar, de Walmart, de outras empresas aí, e assim como a liderança da empresa. Então, enfim, é uma jornada de aprendizado e a gente vai te contar um pouco, contar para todo mundo aqui, que passo é esse que a gente está enxergando a partir de agora, né? Mas, em primeiro ponto, a gente acha que marca própria é um negócio... Vou passar para o Lucas, né, Lucas? É um negócio binário, né? Não, fica à vontade, fica à vontade. É 880, não dá. Você pode viver sem fazer marca própria, mas se quiser fazer, tem que fazer direito. A gente vai falar mais sobre isso aqui, tá? Tá, mas eu quero saber como evoluiu. Mas antes, vamos apresentar o Lucas aí. Lucas, bem-vindo. Conta um pouco da Indux para a gente aí. Legal, pô. Estou muito grato aí com o convite de vocês de poder participar e de certa forma, representar a Indux e representar a indústria, né, nesse ecossistema como um todo. Eu sou um dos fundadores da Indux, atuo como CEO da empresa e já atuo nesse mercado há quase 10 anos, né, desenvolvendo marca própria e fazendo projetos de terceirização para os principais players. Hoje, aqui na Indux, Sérgio, o que a gente faz, basicamente, é olhar para a indústria, né? Então, o que a gente faz é fazer tudo o que a indústria precisa para se desenvolver nesse mercado e, de fato, ganhar dinheiro, ter margem representativa e fazer um projeto dar certo. O negócio de marca própria e terceirização, acho que a gente vai falar bastante aqui, ele é um negócio muito bacana, é um mercado muito bom de ser explorado, mas ele precisa ser feito da forma correta, né? Porque um projeto bom pode virar um projeto ruim de uma forma muito rápida se não se atentar para as coisas certas, para os detalhes que exigem numa marca própria, numa terceirização. Então, basicamente, o que a gente faz aqui na Indux é olhar para a indústria em todas as etapas que tem do processo, desde a preparação da fábrica, olhar como é que vai ser o lote, como é que vai, para quem que ela vai vender, como que ela vai vender, gerenciar todo o projeto e depois fazer esse projeto dar certo lá na ponta. Então, a gente brinca aqui que a indústria que atua conosco, ela só precisa se preocupar em fabricar e desenvolver produto, que já é desafiador para caramba, mas a gente cuida de toda a outra etapa. Depois eu posso dar alguns números aqui do nosso lado também, mas a gente está atuando hoje com 15 indústrias e esse ano a gente vai lançar, entre o que a gente já lançou e vamos lançar agora nesse finalzinho de ano aí, 230 SKUs com os principais varejistas alimentares, farma, especializado como Mundo Verde, Pets, e com muitas marcas também. Então, a gente atua com muitas marcas, como Nestlé, Kellogg, Unilever. Vocês são especialistas em terceirizar, em construir marca própria, toda uma tecnologia. Você acha que a indústria evoluiu muito nesses últimos tempos para poder atender a essa necessidade da marca própria e terceirização também? Como é que você vê essa evolução?
Sim, as indústrias que decidiram, né, evoluir nesse segmento, de fato, elas conseguiram se transformar, né? Porque o que é muito legal do mercado de marca própria, de terceirização, é que a indústria começa a se preocupar com coisas que ela não se preocupava antes. Quando uma indústria tem uma marca, ela está preocupada no ponto de venda, né, em construir a marca. Então, para lá que normalmente ela direciona a energia do negócio como um todo. Quando ela começa a fazer marca própria, ela começa a olhar mais para dentro da fábrica, né? Otimizar os processos, olhar para a compra de matéria-prima, se estruturar em questões de qualidade. Então, as indústrias que conseguiram fazer esse movimento, a gente vê muitos bons cases. Antigamente, né, Sérgio, e o Sá também vai... a gente aqui no Brasil ficava repetindo a marca própria lá fora, né, nos Estados Unidos, na Europa. Hoje a gente já tem bons cases aqui no próprio Brasil, né? Óbvio que tem um mercado, tem muito para a gente avançar, mas hoje já tem muita indústria que é o seu... Assim, é uma das principais fontes de receita e do negócio através de marca própria, terceirização e ganhando dinheiro, né? Que é o mais importante aí para esse negócio. Mas, Lucas, assim, parece que no passado a marca própria ocupava... vamos completar o turno aí de uma indústria que tinha uma marca, completava o turno. Hoje é uma indústria estrategicamente posicionada para esse fim, né? Então, você foca muito mais. É isso que aconteceu ou não? O que mudou, né? Hoje em dia, assim, aquela indústria que quer fazer marca própria de forma pontual, isso não tem mais espaço, porque primeiro que ela não vai ganhar dinheiro se ela atuar de uma forma pontual, porque ela não vai conseguir vencer todas as barreiras iniciais de qualidade, de tecnologia, de mudança do jeito de operar. Então, precisa realmente ser um negócio estratégico, né? Não precisa necessariamente ser o principal negócio. A gente fala que uma indústria bacana, que trabalha com marca própria e terceirização, ela tem aí 30% do seu negócio em marca própria e terceirização. Com isso, ela dilui risco, ela consegue comprar melhor matéria-prima. Por que é muito interessante, né, Sérgio? É que quando uma indústria está desenvolvendo um projeto de marca própria, ela começa a questionar uma série de pontos que ela não se questionava. Então, às vezes, ela consegue, num projeto específico, comprar uma matéria-prima 15% mais barato, que ela usa para a produção toda dela. E isso, às vezes, é 3%, 4% na última linha dela ali, que ela vai melhorar para a indústria toda. Se a indústria fatura 100 milhões, melhorou 3%, é 3 milhões de reais líquido ali para fazer investimento na fábrica, o que precisar. Então, eu falo que, claro que eu sou suspeito, né, para falar, porque eu gosto muito desse negócio, mas eu falo que é o caminho mais rápido para uma indústria jogar o jogo dos big players através de marca própria e terceirização. Quando ela começa a atuar com um certo nível, onde coloca ela no nível de produtividade que ela vai demorar muito com a marca dela, né? Eu acho que tem muita indústria aqui nos assistindo, que está lá no ponto de venda, sabe o quão desafiador você fazer essa construção só através da sua marca. E, Antônio, legal, Lucas, obrigado aí. Eu acho que nós vamos ter que ter uma aula mesmo, porque a evolução foi grande e muita gente não percebeu essa mudança ou não conhece a mudança, né? Então, eu queria o Antônio ou o Johnny me falasse um pouquinho de como é que está essa marca própria hoje no Brasil. O Brasil, a gente lá atrás, marca própria era primeiro preço, né? Alguém lembra disso aqui, né? Era primeiro preço, era uma marca... E eu ouvi em evento recente, as pessoas falando de empresas grandes, pessoas respeitadas no mercado, falando com marca própria como sendo uma... A marca própria é para pressionar a indústria na categoria. Ainda tem muito paradigma com a marca própria. Eu quero que vocês
expliquem Vamos lá. o que é a marca própria, por que marca própria, para quem marca própria. Eu acho que realmente existe dúvida em gente que tem experiência no mercado, mas ainda tem um paradigma com marca própria. Me explica um pouco aí, Antônio. Vocês fiquem à vontade, ó. Gente, Claro. vão perguntando, porque isso aqui é um bate-papo mesmo. Eu daqui a pouco vou abrir o vinho aqui e nós vamos bater Maravilha. papo, tá? Já que é um bate-papo, já vi uma pergunta aqui perguntando sobre mais informações de marcas próprias. Já dou uma dica. Existe um blog chamado Blog da Marca Própria, que é da MIT. Entra lá, a gente coloca muita informação. Então, já fica a dica aí. Acho que foi o Paulo que perguntou aqui. Fica à vontade. Mas vamos lá, Sérgio. Que você... sua pergunta, né? Eu posso falar que está vivendo a tempestade perfeita, tá? A tempestade em todos os, né, em todos os sentidos. O que é isso? A gente tem, de um lado, muitas indústrias boas, muitas, tá? Qualificadas para fazer. Tá? E essas indústrias estão cada dia melhor. Segundo, nós temos o varejista com um olhar mais rigoroso para marcas próprias. Então, essa visão que você falou, alguém que é só para pressionar o fornecedor, aos poucos isso está se dissipando, as pessoas estão entendendo melhor para que fazer, e eu já vou falar o motivo, né? Então, você tem hoje varejistas que querem fazer da forma certa. Já viu o que aconteceu lá atrás, já viram os problemas que podem ter. Marca própria, como eu falei, é binário, se der para fazer, tem que fazer direito. Eles estão entendendo que não é só... O que o varejista pensava? Põe meu rótulo aqui, eu já tenho marca própria. Com muito respeito, quem faz isso não é o que a gente acredita. Definitivamente, os problemas que a gente viu acontecer lá atrás foi porque achava que era muito simples ver um amigo aqui que tem uma indústria, põe um rótulo aí, já tem marca própria. Então, é muito distante disso. Por outro lado, você tem um mercado que está muito competitivo. Você concorre com todo mundo. Você concorre com os atacareiros, que tem uma pressão de preço muito grande. Você concorre com as indústrias também, com as grandes indústrias que estão vendendo direto para o consumidor final. Então, e aí a gente está vendo donos de rede virem com a gente e falar assim, e aí, me explica melhor esse negócio. Para que a gente vai entrar nisso? E a explicação é o seguinte. Primeiro, com uma marca forte, quantas marcas o teu varejo, o teu supermercado, a tua farmácia, você já não criou uma marca forte para o mercado? Uma indústria que não era nada no mercado, veio, você ajudou, essa indústria se tornou grande, está em tudo que é concorrente seu, não é verdade? Ou seja, o varejo ele tem a força de construir uma marca desconhecida no mercado. Você tem um ponto de venda, você tem uma mídia na tua mão. Então, por que não construir a minha marca e por quê? Porque isso é uma fortaleza. Se o consumidor tiver diferenciação, é trazer um produto único que o consumidor, se quiser comprar de novo, vai ter que voltar na sua loja. Então, e nós estamos vivendo, só pegar esse gancho aqui, porque nós estamos vivendo um momento, o varejo, na realidade, o consumo virou de ponta cabeça, né? Então, hoje, o consumidor está tranquilo, ele pode comprar online, ele vai na loja, ele visita 9 lugares para completar sua cesta hoje, né? Então, a competição entre todos os varejos é muito grande. Então, como que eu faço para engajar o consumidor, cuidar do meu consumidor para que ele não vá embora? Então, o que você está dizendo é que um dos pilares que eu posso utilizar para ser único, para ter uma experiência única, é até a minha marca, porque só vai comprar na minha loja. É um fator que realmente diferencia e deixa você sendo exclusivo, né? Eu estou falando assim, pelo menos teoricamente, é o que faz sentido. Eu tenho uma marca, essa marca você só acha aqui, então eu já consegui te engajar se eu fizer direito. Se eu fizer direito. Você quer ver um exemplo simples, Sérgio? Um dia minha filha chegou em casa e falou, olha, pai, esse biscoito aqui Viveira, de quem é mesmo? E era do Carrefour, naturalmente. Ela falou, eu quero ele. Ou seja, vou ter que voltar no Carrefour, não tem outro jeito, foi aquele que... E assim, às vezes é um biscoito que ela gostou, é um pouco mais saudável, é um pouco diferente, caiu no paladar dela, e não tem jeito, não adianta ir em outro, porque o Viver só vai ter lá dentro. Essa é a grande sacada que os varejistas já perceberam. O mais óbvio, claro, é a própria rentabilidade, porque é uma premissa da marca própria ter margens maiores. Tá? Você parte de um projeto que precisa ter margens maiores. Essa questão de fortalecer em relação a um player do mercado é verdade também. Né? Ou seja, na hora tem um cliente nosso aí, muito querido, aí, o Mané sabe quem é, que lançou um macarrão instantâneo,
que ele falou, olha, foi a primeira vez que aquela grande marca de macarrão instantâneo veio negociar com a gente, porque ela não vinha nunca, mas a gente lançou a nossa marca própria, eles querem comprar espaço, eles passaram a atender a gente direto. Então, sim, é uma fortaleza, né? Que ajuda na negociação da categoria como um todo, né? Não é por isso que você vai ter marca própria, mas claro que fortalece a sua posição de você melhorar suas margens, de você melhorar sua competitividade, inclusive com outras indústrias, né? Mas qual é o papel que a MIT tem nesse mercado aí, né? O que você ajuda o Legal. mercado? Acho que vale falar, Sérgio, primeiro, só dar alguns números, tá? Porque eu penso que é só contratar um cara de marca própria aí, que foi do Carrefour, que foi, aí pronto, tá resolvido, não? Sim, sim. Então, vamos lá, boa. Eu já chego lá, tá? Ótimo comentário seu. A MIT ela tem hoje mais de 200 varejistas diretos conectados com a gente, tá? E tem, de outro lado, mais de 4.000 indústrias, fabricantes, de tudo que você possa imaginar, tá? De areia para gato até alimentos, de tudo. E o nosso papel é criamos estruturas aqui, Sérgio, que naturalmente é muito difícil o varejista isoladamente criar, de áreas técnicas, de sourcing, de plataforma, de conexão. Ou seja, quando a gente vai desenvolver um produto para o varejista, a gente não vai falar com uma ou duas indústrias, a gente vai falar com 10, 15, quantas tiverem. Né? Então, e a gente sabe, não é que a gente tem um contato da indústria, a gente sabe que nível de fábrica ela tem, que nível de serviço ela oferece, que nível de produto ela consegue fabricar. Tá? Então, e a gente controla, esse é um verbo super importante, a gente controla de ponta a ponta. Né? A gente vai de ponta a ponta, entendendo, e depois que lança, está só começando o trabalho, porque a gente vai controlar sempre. Tá? Então, e aí você fez uma pergunta bem interessante. Né? Então, eu pego... quando os varejistas pegam alguém que conhece de marca própria, eu fico até tranquilo, tá, Sérgio? Mas o via de regra, ele pega um comprador que nunca viu marca própria na frente e diz assim, você vai tocar esse negócio aí. E aí, cuidado, né? Dá até dó, porque ele não tem experiência no processo de marcas próprias, não conhece a parte técnica, não sabe como funciona. E a gente não vem, na verdade, substituir áreas, esses colaboradores que já têm experiência em marca própria. A gente vem ajudar. Grande parte dos nossos clientes possui um time de marca própria, já possuía um time de marcas próprias, vários deles. E aumenta o time, inclusive, Carrefour, já tem pessoas de marcas próprias lá. O nosso papel é tornar a vida deles muito mais fácil, muito mais simples. Talvez garantir um nível alto de qualidade, né? Porque eu acho que nós temos que pensar no consumidor. Esse consumidor é o motivo de tudo, né? E todas as minhas decisões no varejo têm que estar pautadas nesse consumidor. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou oferecer para esse consumidor. Porque, da mesma forma que eu posso engajar, eu posso espantar ele da loja. Então, eu acho que, procurando traduzir o que você está falando, você dá mais segurança para que você atenda um nível de qualidade, de exigência desse novo consumidor, que ele não vai realmente tolerar qualquer deslize seu. Você investiu, como você falou, construiu uma marca, porque vocês ajudam também a construir uma marca, não é? Sim, claro. De ponta a ponta, para não ter dor de De cabeça. ponta a ponta. E é interessante, Sérgio, porque o trabalho do varejista, o que o varejista tem que fazer bem? Ele tem que operar loja, tem que vender, ele tem que comprar bem, vender bem. O trabalho de desenvolver uma marca, um produto, é um trabalho de indústria. Então, a gente não tem que ter um cuidado menor do que tem uma Nestlé e um Unilever. Não tem que ser igual. Basta um produto para que o consumidor deixe que ele compre lá, não gostou, para ele perder a confiança na marca. Então, o papel nosso é garantir em todos os produtos, em todas as etapas, que seja um processo bastante profundo, tá? E que dê muita segurança para o consumidor. Então, mas o Paulo, o Paulo aqui falou que o varejista precisa confiar mais na marca própria. Por que ele não confia? Assim, ele tem... Acho que não confiava, né? Está mudando. Eu acho que, primeiro, vem daquela ideia de que era assim, é só colocar um rótulo, tá? E vinha disso. Eu lembro uma vez que eu falei com um dono de uma rede aí, que ele falou, pelo amor de Deus, sabe, não quero falar de marca própria. Eu falei, por quê? Não, a gente tentou fazer aqui, foi tanto problema com o fornecedor, com o cliente final, não sei o quê.
Eu falei, é a forma como você faz. É uma área que ele já apanhou, que muitos apanharam. Como? Você acha que foi uma área que o varejista no passado apanhou e tem uma experiência ruim? Quem tentou fazer da forma errada, sim, e alguns continuam apanhando, né? Eu acho que, por exemplo, o indicador não é lançar 100 produtos. O indicador certo é o quanto que essa marca já conquistou a confiança do cliente e ele está indo lá recomprar, ele está indo na loja para recomprar. E, claro, o quanto que ela é rentável para esse varejista. Esse é o indicador correto, né? Muito interessante. E eu acho que, complementando ali, né, a marca, quando ela é bem feita, né, o cara comprou lá o achocolatado marca própria. Ele gostou do achocolatado, ele vai levar o biscoito. E ele gostou do biscoito, ele vai levar o arroz. E ele gostou do arroz, ele vai levar o óleo. E por aí vai. Só que o contrário também é verdade. Ele não gostou do achocolatado, ele não vai levar o arroz, ele não vai levar o óleo e ele vai embora da loja, né? Então, por isso que normalmente é dois caminhos. Ou é um ciclo virtuoso, ou é um ciclo ruim, né? Então, por isso que realmente precisa ter um cuidado muito grande em todas as etapas, né? Ainda mais, estamos falando de um produto ruim, né? Mas se não tem todo o cuidado em todas as etapas, pode ser até um risco maior, né? Pode, sei lá, ter um bicho dentro da chocolate. Imagina uma marca de um grande varejista com um problema desse. Não dá, né? Esse tipo de coisa que tem que ter um processo muito bem mapeado para garantir isso. Olha, tem muita fera aí assistindo a gente, hein? Tem, eu tô vendo. Entrou agora o conselheiro da SA Varejo aí, o Barral. Barral, participa aí, eu quero ver tua opinião aí. Você tem muita experiência nessa área também aí. Professor aí, tem o Paulo Ângelo, tem a Marizilda, tem muita gente, muitos conselheiros aqui acompanhando a gente. Exato, mas o Paulo está aí também, Paulo Ângelo. E Sérgio, a gente, assim, acho que tem um ponto só. Se a gente fosse levar uma mensagem que está querendo começar, é o seguinte: não há mais espaço para você não ter marcas próprias de alto nível de qualidade. Qualidade. Essa é a palavra. Tá? Não há espaço para isso. Tá? A gente precisa... E qualidade não é só confiar que alguém vai te entregar. Ele vai me entregar, eu fiz um teste aqui. É um negócio que você tem que ir a fundo mesmo no processo fabril, no controle de matéria-prima, de acompanhar depois sensorialmente o produto. Então, quando você pensa... Essa questão, o que a gente costuma olhar? Se a marca é bonitinha, se a marca é isso ou aquilo. Cansei de ver marcas importantes lá fora, que são referências, né? Tem a Costco, né? Que é o maior atacarejo do mundo. Sim. E tem a marca Kirkland. Sinceramente, não acho o lado tão bonito, mas é uma fortaleza gigantesca dele. Por quê? Porque o consumidor ele tem uma dúvida só: se o produto tem a mesma qualidade da marca líder ou se ele é melhor que a marca líder. E isso se eles conseguiram com muita consistência em todas as categorias que eles lançaram e ao longo de muitos anos. Esse é o segredo, não tem outro. Tem que ter muita qualidade. E dessa questão, só adicionar aqui essa questão do atacarejo, você citou a Costco, eu acho um excelente exemplo, mas os atacarejos aqui no Brasil não são tão fortes em marca própria, né? É interessante, né, Ale? A gente... E acabei de citar um que é o grande diferencial. Olha a fera aí, Renato Giarola com a gente. Giarola está aí também. É interessante porque eu acabei de citar um gigante, né, que é a Costco, que é um diferencial deles. Por sinal, dá um banho lá no mercado, inclusive com concorrente direto dele lá nos Estados Unidos. Mas o que acontece? Qual é a nossa visão em relação ao atacarejo? Nós temos vários clientes com atacarejo, tá? Tem lá nós temos o Coque, tem o Superfácil, tem o Raiz, tem diversos clientes que estão com a gente atacarejo, por sinal, um baita diferencial. O que a gente está vendo? O atacarejo está crescendo tanto no Brasil, acho que ele não teve tempo para olhar para isso, sabe? Ele viu muito mato alto ainda para cortar, mas é uma baita uma oportunidade. E a gente está começando a ver o atacarejo acordar para isso. E por quê? Porque agora você começa a ver o teu concorrente também com uma loja de atacarejo na frente, do lado. E aí ele vai precisar se diferenciar de alguma forma. O que ele está fazendo? Ele está melhorando perecíveis,
está colocando serviço no açougue e ele está investindo em marcas próprias, em marcas boas que só vai ter na loja, essas marcas só vão estar na loja dele. Então, a gente está começando a ver, e os nossos clientes estão apostando muito forte nisso. Então, o atacarejo é um lugar, vocês vão ver, e isso vai impulsionar o mercado de marca própria de forma gigante, né? Porque eles vão dar ênfase para as suas próprias marcas. Eu acho que complementando, né, do lado da indústria, o atacarejo ele tem uma coisa que toda a indústria procura, né, que é volume e, de certa forma, ele consegue, e o volume ajuda a dar previsibilidade. E quando tu entrega isso para a indústria consegue ser mais produtiva, né, melhorar os processos dela, comprar melhor a matéria-prima, e com isso ela vai conseguir entregar lá um produto melhor para o consumidor, né? Então, esse atacarejo, no final do dia, vai estar conseguindo entregar um produto de uma qualidade superior ou a um preço mais competitivo que o atacarejo da frente dele, né? Por essa parceria aí junto com a indústria. Então, a gente já vê bons cases, né? De novo, não precisamos olhar tanto para fora, hoje já tem bons atacarejos que estão investindo e em diversas categorias conseguem fazer isso. Então, mas vai ser legal quando, de fato, esse movimento permear todos os atacarejos, que eu acho que é o próximo passo, né? Tá. Você falou uma coisa importante aí, Antônio, que é qualidade superior ou igual ao líder. Isso daí é uma mudança importante, né, no processo. Sem dúvida, não é fácil, mas é por aí. E uma outra coisa, eu queria que vocês falassem assim, porque a gente gosta muito do exemplo prático. Aliás, vocês estão convidados para ir no fórum, levar cases, porque o case é que inspira essa turma aí, né? Todas as dúvidas o seu cliente vai tirar, né? Então, assim, do que vocês têm feito nesses 8 anos, quais, assim, indicadores foram mais importantes no trabalho de vocês, assim, e que às vezes até surpreendeu, então? É o crescimento dessa marca pelo consumidor, do consumo do consumidor, foi o resultado, foi o que vocês conseguiram reverter nos clientes ou encantar mais nos clientes, assim, que chama atenção. Não sei se eu fui claro na pergunta. Acho que sim. Se não chamasse um responder... cliente aqui para dizer, olha, eu duvidava de marca própria, eu acreditei lá no pessoal da MIT, e olha, o que me surpreendeu foi 2 pontos. Legal. Olha, eu vou ter que falar a verdade, que tem vários aqui ouvindo a gente, tá? Então, vamos lá. Eu acho assim, tiveram bons trabalhos, até muitos clientes que já tinham marcas próprias há anos e que a gente entrou para desenvolver, tá? O que eles falavam para a gente? Eles falavam assim, olha, poxa, a gente não consegue dar um salto a mais. Né, a gente, às vezes, tem dúvida em relação à qualidade de um produto ou outro, às vezes, sabe, a gente sabe que poderia estar em muito mais categorias e não está. Como eu falei, no dia a dia, o que o comercial está preocupado? Preciso fechar uma negociação com a Unilever, com a Nestlé, com a Ambev. Então, assim, o foco deles, e marca própria dá trabalho, tá? Dá trabalho. Você precisa tem que esmiuçar, tem que fazer um briefing de produto, tem que saber o que você quer lançar. É muito técnico o negócio, que é isso que eu quero chamar a atenção. É muito técnico, tá? Então, assim, o que costuma fazer? Então, quando a gente entra, a gente faz uma releitura inteira do nível de qualidade dos produtos, tá? A gente, inclusive, de negociação. Por quê? Porque a marca própria, ela tem que estar lá para ter qualidade, mas tem que ter rentabilidade, tá? E aí a gente aporta tudo que a gente foi vendo. Eu vi até uma pergunta aqui sobre pesquisa, alguém comentou, acho que foi o Geraldo. Tudo que poderia dar trabalho para alguém, a gente faz sobre marcas próprias, tá? Então, a gente começou a ter uma solução de pesquisa. Então, não é o que o Antônio gosta, o que o Johnny, né? Vamos lá, vamos entender com o consumidor o que ele está achando daquela marca. Então, é de ponta a ponta que a gente está acompanhando, tá? E isso torna muito fácil o dia a dia deles. É nesse caminho e com muita tecnologia que ajuda a ser fácil. Aprovar um briefing, etc. Tá? Legal, acho que se eu puder complementar aqui, Sérgio, Antônio e todo mundo,
enfim, a gente tem estruturas de laboratório, a gente tem sistemas para acompanhamento, tanto da execução do projeto, do desenvolvimento do produto, até o acompanhamento pós-venda. Tivemos casos já muito curiosos, até de maldade de cliente, querendo ganhar recompensas, processando varejistas. Teve um caso muito curioso de um cliente que ele colocou, ele abriu e postou nas redes sociais um café, e ele mostrou: olha, acabei de pegar esse café aqui da rede tal, e tinha um preservativo lá dentro. E nosso time técnico tinha feito uma auditoria nessa fábrica e percebeu que o café passava por 5 torras. Seria impossível ele, por exemplo, ter um preservativo lá dentro, porque ele teria derretido nesse processo todo. Então, quando a gente traz tecnologia, quando a gente traz uma auditoria muito completa e muito robusta, a gente defende, a gente protege todos os nossos clientes de todo tipo de mazela, seja ela intencional ou não. Quantos casos também de produtos que não passariam, que teriam algum tipo de risco para o consumidor, que a gente barrou a produção antes, ou a ida a mercado. Então, acho que para o varejo tem uma segurança muito grande, tem processos muito assertivos, tem um acompanhamento de ponta a ponta de tudo isso, ancorado por pessoas com uma postura super bacana, assim espero, e com muita tecnologia. Para a indústria também, a garantia de um processo que vai olhar ao lado dela e que vai conseguir dar os mínimos que ela precisa e vai conseguir olhar para ela como um parceiro e não como uma barriga de aluguel que ela vai só usar e depois jogar fora. A gente, de fato, tenta construir essa relação com as indústrias, de convidar elas para participar, né? A gente fala muito isso para as indústrias. A marca do varejista, ela é um ativo da sua fábrica. Se você encarar ela dessa forma, você está tendo um parceiro para uma jornada super longa e bacana, e vocês crescem juntos. Se você enxerga o varejista como, o cara vai só preencher aqui minha capacidade ociosa, aí o varejo não quer ficar com você e você não quer ficar com ele. Você já dá esse sinal da relação. Mas quando você encara a relação com o varejista como uma relação de longo prazo e a marca dele passa a ser um ativo seu, da sua fábrica, aí a relação ela é muito vencedora e todo mundo cresce junto. Muito legal. O que eu estou gostando aqui é que o pessoal está participativo, está bombando o chat aí. Fala, Antônio. Eu ia responder uma pergunta aqui, porque vou responder duas já que fizeram, tá? Bem interessante, inclusive. A gente tem pergunta aqui para até 11 da noite, mas vamos lá. Pergunto se a gente atende só varejo, tá? Isso é interessante, se atende indústria também. Essa demanda veio naturalmente para a MIT. Na hora que a gente tem muito processo técnico, laboratório, etc., equipes muito formadas, muito processo, igual a indústria, as indústrias começaram a buscar a gente, porque elas se servem de outras indústrias, que é o co-manufacturing, que eles chamam, né? Co-manufatura, para trazer novos produtos para ela. Então, sim, a gente hoje tem muitas indústrias que são clientes nossos, porque eles querem essa fortaleza aí de achar o fornecedor certo, de alguém acompanhar tudo para ela, ficar tranquila para cuidar da marca dela, tá? E também, acho que foi o Henrique que perguntou, o Paulo, também distribuidores. Distribuidor, viu, gente, qual é o meu papel? Que eu distribuo outras marcas e eles passaram a distribuir, os distribuidores fortalecem as marcas também de indústrias. E eles passaram a ter as suas próprias marcas para vender, muitas vezes em milhares de pequenos varejos. Tá? Então, todo mundo pode ter sua marca. Legal. Eu tenho falado também de execução, que o problema está. Já estão conversando entre eles, aí está uma delícia esse webinar aí, assim que é legal. Quando todo mundo participa, contribui. Então, eu vou falar uma conversa que está tendo no paralelo aí, que é sobre execução. Que o problema é a execução, né? Porque a indústria que tem a marca, ela coloca promotor, ela cuida, e existe esse desafio também na marca própria para o varejo. O investimento na execução? Existe, e o primeiro passo para um varejista, Sérgio, é uma fortaleza cultural, ou seja, as pessoas têm que acreditar. Eu tô no Rio de Janeiro hoje, estava falando com um cliente e ele falando assim, isso mesmo, vamos fazer mais workshop, vamos colocar a empresa toda, todos os gerentes de loja. A gente tem que fazer isso o tempo todo, porque não é óbvio para o operador de loja, não é óbvio, até às vezes, para um comercial, para o comprador, entender estrategicamente onde a empresa quer chegar. E esse é o nosso papel. A gente tem que levar informação, olha, para lá que vai, quais são os benefícios, quais são os desafios, como o processo é construído. Então, essa parte de levar informação para todo e qualquer operador, porque agora tem um detalhe, Sérgio.
Quando eles abraçam, ninguém segura. Quando eles dizem assim, essa marca é minha, deixa comigo que eu vou fazer ela acontecer, os operadores dão show, tá? Quando o varejo abraça. Exatamente. Então, mas olha, eu vou te falar, qual é um desafio para o varejista? O varejista tem muita coisa para fazer, muita. Então, às vezes, ele quer cuidar de tudo. Eu falo isso porque às vezes é o CRM. Ah, comprei agora uma ferramenta de CRM, botei meu sobrinho lá que gosta de computador para ele cuidar disso aí. Isso aqui eu já coloquei e tal. Cara, não dá. Não dá mais para. As coisas têm que ser muito. O nível de qualidade tem que subir e a gente tem que delegar para quem conhece. É igual o cartão, é igual, né, que as pessoas às vezes. É igual o trade, é igual uma série de atividades que o varejo às vezes quer abraçar, porque como ele fez tudo sozinho durante muitos anos, quando ele cresceu, ele acha que pode continuar dominando tudo, mas é difícil, né? E uma pergunta interessante é para todas as categorias, como é que é? Tem categorias mais... Olha só que o Barral falando. Eu sou exemplo de mudança de opinião graças à MIT, hein? Que depoimento, hein? O Barral é fera. A sua pergunta foi, Sérgio, se... Das categorias. Sim, Tem existe. categorias que dá marca própria, categorias que não. Como é que é isso aí? Exatamente, tem. E aí que, quando não tem experiência, essa curva de aprendizado dói, né? Porque você lançar um produto que vai vender muito, vai vender nada, dá o mesmo trabalho. E quando o produto não vende, é um problemaço, porque tem embalagem, tem uma série de coisas. Então, acho que o produto que vende pouco dá mais trabalho, né? dá mais Porque trabalho. você fica administrando embalagem dentro de casa, vencendo, matéria-prima exclusiva que está lá no estoque. Se é uma marca do mercado, você devolve, né? Para de comprar, mas depois que você desenvolveu tudo, aí você fala, pô, agora eu fico sabendo que não vendeu, é triste, hein? Mas a notícia boa, Sérgio, é assim, o que acontece, tá? A gente, com muita experiência ao longo de anos, lançando mais de 2.000 SKUs por ano, a gente consegue dizer onde vai bem e onde não vai. Onde tem fornecedores qualificados, quais são as categorias que dão melhor margem, quais são as categorias que o consumidor aceita melhor, como construir uma marca de forma adequada. Então, tudo isso, com experiência, vai. Entendeu? Você não tem que ficar quebrando cabeça aí para... Porque, como o Lucas falou, vai te trazer prejuízo se você não tiver essa experiência. Importante. O Alê, você já conseguiu selecionar tanta coisa boa que o pessoal está conversando aí, não? Eu tenho várias perguntas. Eu quero começar, bom, não só as do chat, tem a pergunta do LinkedIn, tem algumas no Q&A aqui também, que eu acho que tem algumas coisas interessantes. Mas vou começar com o do LinkedIn, que é do Carlos Henrique Lima de Carvalho, ele é gerente de marketing do supermercado Violeta. E ele diz o seguinte: como saber o momento certo para começar a trabalhar com a marca própria no varejo? Quantos PDVs você precisa ter, faturamento, se tem uma referência nesse sentido? E aí, eu não sei se tem um revés também da indústria, não foi perguntado, mas de repente, Lucas, se tiver algo relacionado também à indústria que quer entrar, o que você diria? Acho que pode responder Acho do que o Lucas supermercado começa depois. aí, depois eu Pode ser, falo pode do ser. varejo. Legal. Acho que do lado da indústria, ela tem que definir que é uma questão estratégica para ela, né? E saber que não vai ser do dia para a noite que ela vai resolver o problema de ociosidade, ganhar dinheiro, mas é um mercado que, basicamente, todas as categorias que tem dentro do supermercado, de uma farmácia, de qualquer que tem para o consumidor, qualquer tipo de bens de consumo tem espaço para marca própria. Algumas categorias são mais fáceis, porque o volume em marca própria ele é maior, né? Mas todas as categorias têm um espaço. Então, um exemplo, categoria de haste flexível.
é uma categoria que o consumidor conhece uma marca ali, mas ele troca facilmente de marca. Ele confia na marca da farmácia tanto quanto ele confia numa outra marca. Então, às vezes é mais fácil para uma indústria entrar num grande varejista farma, num grande varejista alimentar, com a própria marca do varejista alimentar, do farma, do que com a sua própria marca. Porque o varejista ali ele vai ter talvez uma marca só que vai ser talvez Cotonete e a outra vai ser a marca própria. E se o produto for de qualidade igual, às vezes ele vai tirar Cotonete e vai deixar só a marca própria, porque dá mais dinheiro para a rede de farmácia, dá mais dinheiro para o varejista e o consumidor tá satisfeito lá. Então, eu acho que talvez para resumir a indústria que decide tem espaço para todas as categorias. E aí até pegando um gancho do Sá, porque hoje não é só no varejo que você pode explorar isso, né? Hoje a gente aqui na Indux, a gente tem hoje 350 projetos em andamento. 60% desses projetos são para marcas, como uma Nestlé, como uma Linha, como uma Unilever, como... além disso, tem projetos, como o Sá falou, para distribuidor. Então, o distribuidor está querendo fazer também, ter a marca dele. Ele, às vezes, não quer mais fazer para desenvolver a marca da Balduco. Ele quer ter uma marca de cookie lá, porque ele tem os pontos de venda na mão e ele quer ter isso aí. Então, hoje tem tem redes de fast food. Você pode fazer uma marca própria. Enfim, tem um segmento, né, muito grande para explorar. Então, realmente, se a indústria decide que isso vai ser estratégico, que ela vai andar pelos caminhos e vai se apoiar em quem já faz isso com muito tempo, tem tecnologia, tem time especialista, a chance dela ter sucesso, crescer a indústria dela e de fato ganhar dinheiro é muito grande. E Sérgio, essa pergunta é super interessante, né? Já vi no chat aqui também que pergunta sobre o volume. Para se os menores conseguem. Volume é a palavra de ordem para qualquer indústria, né? Eu falando do terreno do Lucas aí, né? Volume é super importante, mas dá para achar as categorias certas que demandam menos volume. E isso se conecta até com uma visão que a gente tem, que a gente passou por um momento importante aqui da empresa. Acho que vale até o Johnny falar um pouco mais sobre isso, para que a gente vai, através de tecnologia, tentar chegar, oferecer o mesmo nível de serviço que tem as maiores varejistas do Brasil, todo e qualquer varejista, inclusive um restaurante, inclusive um varejista com 4, 5 lojas. É nessa proposta que a gente está tornando isso muito acessível. Tá? Então, a gente passou por um momento agora que vai nos ajudar muito a atender varejista com menos lojas. O Johnny pode comentar melhor sobre isso. Boa. É muito legal a gente acompanhar as evoluções que acontecem nos mercados. Isso é global, né? Enfim, todos os mercados a gente vê grandes revoluções. Alguns anos atrás, quando eu queria comprar um pendrive, eu tinha que ir na Avenida Paulista e ficar falando com vários camelôs para eu achar o pendrive que eu queria. Hoje eu aperto um botão, eu tenho talvez dezenas, centenas de opções em cima de um site como o Mercado Livre ou como qualquer outro, né? E acho que a gente acaba vendo isso acontecer nos últimos anos. Isso aconteceu de forma muito massiva no que a gente chama de B2C, né? No mercado que ele acontece entre as empresas e os consumidores finais. Isso gradualmente vai começar a acontecer também nas empresas que a gente chama de B2B, que são empresas que lidam com outras empresas. Então a gente está numa aposta muito grande aqui de permitir com que, né, e viabilizar volumes menores, tanto e trabalhar junto a compradores e vendedores, e aí compradores aqui eu estendo, né, muito além de varejistas, mas também estendo, como o Antônio comentou, a eventualmente pequenos negócios, a outras indústrias como manufatura, enfim, a empreendedores que querem lançar suas marcas. Então a gente quer sim viabilizar a produção de produtos exclusivos e customizados e massificar isso para diversos agentes econômicos. Tem sim um stack, né, tem um caminho a ser percorrido, tanto do lado comprador quanto do lado vendedor, né? Comprador seria aí o dono da marca, vendedor seriam as indústrias, mas a gente está já nessa trajetória, a gente está tendo resultados excelentes, a gente está super otimista, super animado com isso, ganhamos sócios novos, enfim, então acho que até com isso
um pouco da aposta que a gente recebeu do mercado, tanto dentro da MIT quanto dentro da Indux, ainda como empresas independentes, mas o aporte sim foi para a gente poder fomentar do lado do comprador e do lado do vendedor toda essa visão de futuro que a gente está hoje apostando nela. E tem eu acho que só indústria, tem para bastante indústria? Tem indústria, está faltando indústria? Como é que está essa da marca própria? Para sustentar um crescimento de marca própria, tem indústria suficiente? Como é que está? eu acho que esse é o ponto legal do ecossistema, né? Porque, como você falou no início, né, Sérgio, quem manda é o consumidor. No final do dia, é ele que manda em tudo, né? E o mercado, ele, se a gente coloca as alavancas corretas, ele vai se ajustando para que isso aconteça, né? Então, hoje, a evolução que o varejo está tendo e as marcas estão tendo, ela se deve muito ao avanço da indústria em se profissionalizar para atender essa demanda. E quanto mais a indústria se profissionaliza para atender essa demanda, e aqui a gente perguntou de volume, né? Antigamente, para você comprar um filme competitivo, você precisava comprar 1.000 quilos. Hoje você consegue comprar filme de 100 quilos que você paga uma fração um pouco mais cara de um filme de 1.000 quilos. Então, isso vai fazendo com que você consiga ser muito competitivo também em volumes menores, para iniciar os projetos, para fazer eventualmente testes. E com isso você vai fomentando o ecossistema do lado da indústria, e ela vai cada vez se tornando mais eficiente, tendo uma flexibilidade maior para fazer os projetos, melhorando o nível de troca na linha de produção. Então, é muito comum, quando a gente está começando com uma indústria que está fazendo marca própria, ela demora lá, às vezes, 24 horas para fazer um setup. Depois de um ano, ela está fazendo aquele setup em 45 minutos, porque ela entendeu o jeito lá de fazer o setup na máquina. E aí o filme que o cara comprava lá de 1.000 quilos, a gente consegue organizar e o cara passa a comprar de 100 quilos. Então, ele melhora o fluxo de caixa dele também, começa a ser mais eficiente. Então, por isso que as duas coisas têm que andar ao mesmo tempo, né? Não tem como desenvolver marca própria se os dois lados não estão avançando juntos. E, Sérgio, posso fazer um convite aqui para uma abstração? Acho que conectando muito com o que o Johnny trouxe de tecnologia aqui, né? E a pergunta que foi feita sobre atingir varejistas menores, né? A indústrias menores. Imagina o seguinte, o que é o dia a dia de alguém que desenvolve marcas próprias? Você pega lá o telefone, liga para um fornecedor que você conhece, liga para um segundo, e o tempo é corrido, de se ligar para um terceiro, olhe lá, e manda um e-mail, e recebe uma planilha, às vezes a planilha está errada, às vezes está certa, aí a indústria quer falar com o varejista, aquela pessoa já não está lá naquele varejista, já foi para outro, mudou de área. Esse é o dia a dia. Esse é o dia a dia em que você tem uma... A nossa visão é que toda a gente tem que levar, assim como já tem o Uber, assim como já tem tantas empresas de tecnologia, isso tem que acontecer em marcas próprias e a gente quer viabilizar isso. Tá? Então, a tecnologia vai tornar esse contato muito mais fácil, muito mais célere, controlado e facilitar a vida de todo mundo que quer desenvolver sua marca própria ou que quer fabricar para alguém. É para isso que a gente está investindo em tecnologia aqui na MIT. Com poucos cliques, você conseguir conectar essa turma toda, tá? É um B2B, né? É uma plataforma B2B que vai conectar essa turma toda com camadas importantes de serviço para controlar, tá? Então, isso dá para fazer. Isso, se perguntar para a gente, não existe da forma como a gente está fazendo, ainda não existe, ninguém fez, porque cada um faz isoladamente sua marca própria, mas isso já existe, tá? A gente está no início dessa jornada. E os nossos clientes, felizmente, né, nós estamos juntos com eles, dando acesso a essas facilidades e também para as indústrias que estão nos acompanhando aqui, tá? Hoje já tem centenas de indústrias que conseguem ter muita informação à mão, conseguem ter acesso a novos projetos e conseguem acompanhar o que está acontecendo de forma muito fácil. Sensacional. Quer dizer que vocês estão virando uma plataforma aí. Exatamente. É um ecossistema e aí tudo está passando por dentro dessa plataforma. Não dá mais para ficar, Sérgio, a marca própria como a gente fazia.
Muitas vezes está fazendo como fazia 30 anos atrás, não dá, tem que evoluir, né? A gente tem que levar essa evolução aí para esse ecossistema todo de fornecedores e varejos, de fazer tudo a um clique, né? Para que, uma vez, estou vendo o Maurício aqui, né, que é parceiro nosso, Maurício Rocha, o sócio dele de uma outra empresa falou, poxa, toda vez que eu tenho que mandar, querem desenvolver um produto, eu tenho que mandar as mesmas informações. Não precisa, essas informações já estão aqui dentro da MIT, né? Então, é trazer para cá, já está aqui dentro. Então, eu já sei o que você é capaz de fazer, indústria. Deixa com a gente, vamos avançar no mercado, tá? Então, a gente tem que pensar, vamos dar um nome para isso, a marca própria 4.0, tá? Legal. Ale, mais perguntas aí? Tem mais perguntas. Tem uma pergunta aqui do Mirko Ribeiro, ele é do Juba Supermercados, ele diz que ele concorda com o Sá quando ele fala da questão das marcas próprias, mas que, na opinião dele, o preço da marca própria não deve ser igual ao dos líderes da categoria, porque as marcas líderes têm muito mais investimento da indústria em marketing, etc. Ele quer saber qual a opinião de vocês sobre esse assunto. Boa pergunta, hein? Assim, a marca própria, seja qual o posicionamento, ela sempre se compara a alguém, né? Se eu tenho uma marca premium, ela normalmente tem o preço mais baixo que o outro produto premium, o líder. Se é uma marca líder, ela tem que ser mais barata. Essa é uma premissa, tá? Se você não tem uma construção muito forte de marca, você vai ter que cobrar um pouco mais baixo, mas aos poucos você vai ganhando reputação, né, dessa marca. Mas, em tese, é isso. Você consegue ter produtos com uma qualidade semelhante e por benefícios aí de produção, de custos que não existem nessa cadeia de produção, você consegue ter preço mais baixo também. Tá, mas isso Acho é que uma questão complementando... de valor, né? Mais do que preço, é o valor que você consegue construir ao longo do tempo, né? O reconhecimento, etc. Exatamente. E eu acho que o mais interessante é que quem manda de novo é o consumidor, né? Então, essa relatividade de preço que ele está disposto a pagar ali no ponto de venda é algo que você consegue, inclusive, replicar, né? De uma marca para outra, e com isso a indústria consegue se adaptar para isso, né? Se ela sabe que o creme de avelã comparado com Nutella, vende a 90%, ela sabe já a margem do varejista, ela sabe qual que tem que ser o custo na linha de produção lá dela, né? E com isso ela consegue se adaptar em todas as etapas para isso, de fato, ocorrer e ter volume, né? Porque se ela cobra errado, não vai vender, né? Lá no ponto de venda, e aí vai ter um problema enorme. Então, toda etapa, e aí é por isso, né, que, de novo, que a tecnologia ela é fundamental, porque esses dados tem que ter à mão para tomada de decisão. Lançar um produto errado, ele é muito custoso, né? Então, todos esses dados que tem, tanto do lado da indústria quanto do lado do varejo, e esse cruzamento de informação, basicamente para lançar o produto certo para aquele consumidor, né, no preço correto. Então, tem um monte de informações, mas no final do dia é isso que os dois lados querem, né? Mas você vê que não é simples, né? Você definir o posicionamento é super importante. Acho que posicionamento a gente vê básico, mas é o principal, né? Qual o papel que vai ter na minha rede? Qual o posicionamento eu quero para essa marca? Com o posicionamento do próprio varejo. A gente vê que onde o varejo escorrega é justamente na falta, às vezes, ele se perde no posicionamento dele, né? Por causa de um concorrente, por causa do desespero, etc. Então, o posicionamento realmente é tão básico, mas é a coisa mais importante. Eu acho que tem que definir quando você montar uma estratégia de marca própria, né? Ou seja, isso é interessante, porque a marca própria não é marca própria igual em qualquer lugar. Eu primeiro tenho que entender quem é a minha rede, e aí, entendendo ela, eu preciso entender que posicionamento que vai ter meus produtos, a minha marca.
E quando eu tenho posicionamento, não dá para a mesma marca ela ser uma hora premium, outra hora intermediária, uma outra... Não dá, entendeu? Então, mas é para isso que a gente está lá, né? Para ajudá-los nessa jornada aí, de entender quem é essa rede, como é que a marca própria pode ajudar, e aí ajudá-los nessa gestão de marca também. Que, como eu falei, não é algo natural do varejo. O varejo gera a marca da loja e não gera a marca dos produtos. Quem faz a gestão da marca dos produtos são as grandes indústrias. Então, mas para isso que a gente está lá dentro junto com eles, tá? Muito interessante esse ponto de vista. Ale, nós estamos chegando no final aqui, infelizmente, mas não para aqui o nosso chat. Como é que tá? Então, Vamos. deixa eu te falar só uma coisa. O Charles, do Mercali, do Acre, está dando um oi aí, tá no LinkedIn, dando Olha um oi para só. todo mundo. É o supermercado Mercali, para você, especialmente para o Sá também. Deixa eu te falar, tem uma pergunta, eu acho que seria legal o Lucas falar um pouco. O Daniel Amaral, ele pergunta se existem hoje muitas indústrias focadas em marcas próprias ou não, e qual é a categoria, né, o mercado de marca própria que mais faltam fornecedores, se você tem opinião sobre isso. E se der para emendar, depois, vocês falaram um pouco sobre a questão do aporte que vocês receberam aí, eu acho que é um assunto interessante aí para a gente compartilhar com o pessoal, a MIT, né, e o... Legal. Você quer falar dos fornecedores, Lucas? Vou falar rapidamente aqui. Eu tenho uma notícia boa e uma não tão boa. A boa é que a gente vem evoluindo e vem crescendo, cresceu muito nos últimos anos a quantidade de fornecedores que estão prontos para atingir o nível de qualidade que se espera de uma marca própria. Eu acho que essa é a notícia boa. A notícia não tão boa, mas é uma excelente oportunidade, é que a gente ainda está muito atrás do potencial que a gente tem, né, em termos de indústria. Quando a gente olha as principais certificações que tem no Brasil, que qualificam as fábricas para estar no nível A, hoje aqui no Brasil a gente tem 10 vezes menos do que uma França, né? A gente tem 15 vezes menos do que outros países da Europa. E a gente deveria ter mais, né? Pelo tamanho do nosso PIB e tudo mais. Então, a oportunidade é que tem muito espaço ainda para mais indústrias atingirem esse nível de qualidade que os varejistas precisam, mas a gente já vem tendo essa boa evolução. E não tem mágica. Para atingir isso, trabalhinho de formiguinha do dia a dia, de longo prazo, com tecnologia, com um time especialista, e conseguir fazer isso de uma forma constante. Né? Legal. A gente, olha, mesmo com muitos anos de varejo aí, eu fico impressionado com a quantidade de indústria que o Brasil tem. O Brasil é um país incrível, né? E ainda estamos falando de norte, no sul, no centro-oeste. O que tem de indústria é um negócio incrível. Aí tem esse desafio que o Lucas falou, ajudar elas a ir para um outro patamar. As auditorias ajudam com isso, elas passam por auditorias, né? Eles vão para um outro patamar, é papel da MIT ajudá-los, e é papel da Indux, principalmente, né, para os clientes dela, levar esses varejistas para outro, esses fabricantes para outro patamar. Então, o que tem de potencial é um negócio gigantesco. Você tem muita indústria boa, dá para crescer, está crescendo. É a tempestade perfeita que eu falei há pouco, né? Dá para a gente fazer um bar e estar no trabalho. Tem varejista querendo fazer e tem indústria querendo fazer, tá? Sobre o aporte, Ale, que você falou, o que é essa... Vem aí a EMIT, vem investidores aí, o que eles querem fazer com esse aporte na AMIT? Acho que o Johnny já falou um pouco, dá para ele complementar um pouco mais aí. O que é esse caminho aí que a gente está trilhando, tá? Claro. Obrigado, Ale, obrigado, Antônio, obrigado pela pergunta. E eu acho até legal, talvez, a gente tentar tangibilizar um pouco do que é o momento e o que significa trazer tecnologia para tudo isso que a gente está falando aqui, né? De fato, a gente recebeu, sim, né, a entrada de novos sócios na companhia, mirando, como eu comentei inicialmente, né, essa consequência do novo momento
acontecendo também no B2B, né, acontecendo também nas relações entre as empresas, não só mais entre as empresas do consumidor final. Então, para um comprador, ele conseguir de forma muito fácil acessar todas as principais indústrias que fornecem marcas próprias, com depoimentos sobre a sua qualidade, com ranqueamento dos produtos, com as vendas da categoria, com a participação da marca própria na categoria perante o mercado. Então, é muito fácil tomar uma decisão para o lado comprador. Para o lado vendedor, é subir uma única vez um cadastro, é ele conseguir mostrar para os seus clientes todos quais são os produtos que eles têm, quais são as inovações que surgem, ele conseguir mandar uma amostra a um clique de distância, né, e não precisar ficar esperando ali dias para conseguir uma reunião, para pedir uma agenda, para pegar um voo, esperar 3 horas, depois cancelar a reunião, depois pedir pelo amor de Deus para o dia seguinte. Então, a gente de fato quer facilitar muito a vida de todo o ecossistema, de todo mundo que faz parte da relação varejo-indústria, muito inclusive conectada com o próprio propósito da SA Varejo, que é a colaboração entre varejo e indústria. Então, a gente quer, de fato, sim, construir isso junto com os nossos parceiros todos, compradores, como varejistas, como outras indústrias em manufatura, como DNVBs, né, que é uma nova agora vertical de crescimento de donos de marcas, e junto também com todas as indústrias no seu processo produtivo. Então, a gente tá super feliz e a gente convida todo mundo que está aqui a participar com a gente de tudo isso. A gente sabe que, a gente é muito grato, tá? De verdade, do fundo do nosso coração, a gente é muito grato a todos os nossos clientes varejistas, a todos os nossos industriais, porque a MIT existe por causa de vocês. A gente é uma empresa que ralou muito, a gente continua ralando todos os dias. A gente recebeu agora um voto de confiança no mercado de capitais, e o voto de confiança é em cima de todos nós. Ele é um voto de confiança para todo o ecossistema, para nós como companhia que é alvo do investimento, para os varejistas, para as indústrias, para os veículos de mídia, como a SA Varejo. Então, todo mundo aqui recebe um voto de confiança e todo mundo tem muito a crescer, porque quando as coisas vão se chamando, né? Uma coisa chama a outra. Então, que bacana, uma coisa está indo bem, vamos lá, a gente vai fomentar tudo isso. Então, a gente, de fato, quer, sim, contribuir para que todo mundo aqui possa florescer em cima desse movimento. Sensacional, hein? Muito bom. Bom, gente, a gente está chegando no final aí, né? Então, mas está muito bom. Então, se tiver as perguntas, Antônio, depois a gente manda para vocês e o papo continua, né? Eu quero fazer um convite, então, já que eu vi tanta pergunta que não foi respondida. Primeiro, o seguinte: entre no nosso LinkedIn, entre no site da MIT, amit.com.br, amicci.com.br, entra lá, se cadastra, fala com a gente, manda uma mensagem. Quer entrar no meu LinkedIn, Antônio Sá, entra lá, manda pergunta, se conecta com a gente. E aí, Sérgio, eu acho assim, o nosso papel como empresa, o nosso papel nesse ecossistema é levar informação. Tá? Então, eu vejo varejista aqui que já me mandou mensagem: poxa, eu tenho 3 lojas, tenho 10 lojas. Fala com a gente vai te explicar, a gente vai te falar quais são as dificuldades. Você que é indústria, entre em contato com a gente, fala com a Indux, fala com a gente, fala com todo mundo, entre em contato com a gente, tem o nosso blog, a gente vai ajudar. Eu vi uma indústria aqui que falou que ela não, como ela é uma indústria de fora, ela não conseguiu se cadastrar com a gente. Manda uma mensagem para mim, eu vou colocar meu WhatsApp aqui, manda uma mensagem para mim e a gente vai te ajudar a se conectar com todo esse mercado brasileiro. Tá bom? Então, eu acho que falta o merchan da Indux agora, né, Lucas? Falta fazer o teu merchan aí também. Pois né? Eu tenho... Senão a turma vai ficar chateada. Não, mas acho que para complementar, a gente está muito feliz também com a jornada de ajudar a indústria nesse processo. Acho que a gente tem conseguido ser bem sucedido, né? Não são só vitórias, mas conseguimos transformar mesmo a história de muitas indústrias que de fato começaram a ter a sua marca própria relevante. Então, acho que a gente tem muita coisa para compartilhar também, de cases de como que funciona, do que dá certo, do que não dá certo. A gente tem um time aí de mais de 20 pessoas que dormem e acordam pensando em marca própria, se relacionando com os principais varejistas. Hoje a gente tem 350 players que a gente faz projetos o dia inteiro. Então, repetindo a turma aí, acho que nos procure, né? Acho que a indústria que está nesse processo de marca própria, às vezes que já tem
alguns SKUs lançados, mas não tem uma boa performance, ou tem uma indústria estruturada, mas ainda não conseguiu dar a devida atenção para isso. A gente tem desde produtos de higiene, beleza, alimentos saudáveis. A gente também trabalha com todas as categorias e é sempre muito bom entrar para dentro do desafio da indústria e fazer ela performar nesse ambiente. Johnny, sensacional. Pode. Só complementando, Sérgio, eu acho que tem pessoas que já desenvolvem, algumas empresas desenvolvem, já lancei 100 produtos, já lancei 400, eu tenho uma equipe, talvez não tenha que falar com a MIT. Conversa com a gente, porque a gente não vai substituir, a gente vai ajudá-los, vocês vão conhecer uma forma diferente de fazer muito melhor o que vocês já fazem. Da mesma forma, tem uma indústria que já está fazendo, conversa com a gente, né? E a gente vai tentar ajudá-los a ir para um outro patamar. Estejam conectados com a gente. Nós estamos fazendo juntos aqui, todos nós, quem está assistindo a gente, um novo ecossistema de desenvolvimento de produtos e marcas no Brasil. Tá? Sensacional. Uma aula mesmo. Parabéns. Johnny, alguma coisa para... Podemos encerrar ou não, Johnny? Só um agradecimento muito especial a todos os participantes, aos meus sócios Antônio, Lucas, Alessandra, Sérgio, muito obrigado mesmo por esse momento aqui tão especial. Legal, vocês deram um show aqui, sensacional. Eu nunca vi um chat tão participativo, tantos parabéns, foi uma aula realmente. Ale, agora resta a você, né, a nossa... Quem manda aí aqui na SA Varejo, fechar tudo, fechar essa noite maravilhosa aí. Sim. Gostaria de ficar aqui muito mais tempo, porque realmente aprendi demais hoje com vocês, sensacional. Tirou muita dúvida sobre marca própria, como fazer, beabá do negócio, bem legal. Parabéns para vocês aí. E, Alessandra, agora eu passo para você encerrar. Primeiro, eu quero agradecer, né, a todos os participantes aqui, o Antônio, Johnny, Lucas, Sérgio, e parabenizar todo mundo que acompanhou, porque, de fato, foram muitos comentários, muitas perguntas, tanto aqui quanto nas redes sociais, e que mostra o quanto esse assunto realmente ele é relevante, importante, as pessoas querem saber mais, querem entender, e ficou mais do que claro aí, não só a importância, mas como a MIT e a Indux podem ajudar tanto a indústria quanto o varejo nessa jornada, que é uma palavra que a gente gosta muito na SA, né? Então, eu acho que a gente termina a noite em grande estilo, realmente agradecendo e parabenizando todo mundo. Com certeza, esse papo não termina aqui, ele continua, gente. Uma boa noite a todos, até a próxima. Valeu, gente. Boa noite, até a próxima. Obrigado. Boa noite a todos. Valeu, Um abraço, pessoal. obrigado, boa noite. Abraço aí. Valeu, tchau. Abraço.